Às vezes é o ânimo do eleitor, né? Ou você vai pegar ele meio desanimado, ou você vai pegar ele inflamado. Hoje é complicado você pedir voto na rua, porque em período eleitoral são 700 e poucos candidatos a vereador, por exemplo. Nós sofremos isso em 2020, no período pandêmico. As pessoas não abriam muito as casas para receber o político. Porque o que elas acreditam? Que o político passa de 4 em 4 anos, pede o voto e volta daqui 4 em 4 anos. Então hoje o ambiente da rede social é muito mais tranquilo para você conseguir chegar e levar a sua informação. Se a pessoa não quer ver, ela simplesmente não abre aquilo que você enviou, ou ela não compartilha, ou ela não segue a tua página. Agora, geralmente, se você tem um discurso forte, um discurso firme, coerente com aquilo que você prega, que você defende, certamente você vai ter uma facilidade de conseguir um eleitorado, né? Você acha que o PL vem com chapa pura? Como que é a estratégia que você pensa? Que isso envolve também tua vida, né? Eu confio muito na liderança do Marcos Polon, à frente do PL, do Portela, à frente do PL municipal. E hoje eu acredito que o nome mais forte, pelo menos no meio que nós vivemos e na população da direita, é o do Rafael Tavares para prefeito. Só que eu acredito também o seguinte, que o PL lançando uma majoritária é fundamental para eleger o maior número de vereadores. Uma coisa liga a outra. E como a gente conversou aqui, a Câmara Municipal de Campo Grande hoje tem 29 vereadores e nenhum deles é conservador. Então nós precisamos colocar a maioria de conservadores lá. E para que a gente consiga colocar a maioria de conservadores lá, é necessário que o PL carregue o 22 nas urnas. É necessário que o eleitor vote para prefeito e para vereador. É porque, assim, às vezes o eleitor, se não tiver muito politizado, ele não entende como funciona todo o desenho, a dinâmica, né? Para um PL que tem talvez uma proposta muito clara, muito definitiva de Brasil, né, que defende o bolsonarismo ali na sua última instância, na sua última fronteira, não é fácil para ele se coligar com ninguém, né? Não é uma tarefa simples para o PL, às vezes fazer uma associação numa eleição, sendo que isso pode botar, às vezes, em jogo todo o desenho de entendimento político, até de engajamento nas ruas, né? Hoje, o Brasil ele tem um presidente petista, um presidente que foi descondenado para que ele conseguisse assumir a cadeira que ele está. Então, hoje, se você é de oposição no Brasil, você tem claro aquilo que você defende e aquilo que você critica. E o PL hoje é o maior partido do país e o partido que hoje está fazendo oposição ao governo Lula. Então, logicamente, o cara que é de direita, o afegão médio, a mulher que deseja segurar as pautas e bandeiras cristãs, do bolsonarismo, da direita, ela vai ter uma tendência aí para o PL, né? Porque ela acompanha os deputados e os senadores do PL. Com relação à coligação, a coligação é importante que a gente consiga trazer mais partidos para a direita, né? Agora, é difícil fazer isso somente em ano eleitoral, e é difícil que o eleitor entenda a necessidade dessa coligação em ano eleitoral. Porque hoje você precisa ter uma estrutura para lançar candidatura, ainda mais hoje em dia, onde custa caro você sair candidato, é um dinheiro público, você tem que ter uma certa organização desse dinheiro, e para você sair candidato a uma majoritária, sozinho, de chapa pura, é muito difícil, é muito complicado, né? Ainda mais pode ser uma eleição de 2 turnos, né? Uma eleição de 2 turnos como a nossa, também, né? O restante do interior do estado não passa por esse mesmo problema. Agora, aqui em Campo Grande, nós temos. No segundo turno é necessário. Se tiver sem fôlego no segundo turno, é complicadíssimo. É importante. Outra eleição. Né? A gente acredita que somente esse voto ideológico elege um prefeito, não é isso, né? A gente tem que, durante o período eleitoral, mostrar os nossos candidatos. Então, o cidadão que é de direita, ele tem que vestir a camisa do candidato, do possível candidato a prefeito, dos candidatos a vereador do partido, e não deixar isso somente para o Bolsonaro. O Bolsonaro vai fazer um vídeo e essa pessoa vai ganhar. Não é assim. A política ela é rotativa, ela muda. Então, hoje você precisa entrar nos bairros e mostrar quem são os candidatos do PL, você precisa estar no centro conversando com os comerciantes para mostrar quem são os candidatos do PL, mostrar que a direita vai ter opção na capital. Tudo isso se constrói não só durante o período eleitoral, que são os 45 dias ali, mas durante todo esse período, pré-campanha, filiações partidárias, convenção partidária. Isso aí já demonstra para o eleitor que ele pode ter uma segurança de votar nos candidatos do PL. Danilo, assim, é difícil fazer paralelos na política, porque 2020 foi uma pandemia, né? Era um momento da pandemia que não tinha nem vacina. Então é difícil saber o quanto que 2020 interferiu em 2022. Eu acho que interferiu mais pela pandemia do que pelo resultado das eleições municipais. Mas é nítido que 2024 deve interferir muito em 2026,
né, numa eleição do Bolsonaro ou de alguém que ele apoie a presidência da República. O quanto está em jogo essa eleição para o futuro da direita no Brasil? Você que é um cara da rua, você que é um cara que estuda, que acompanha esse movimento diretamente. Eu vejo que em 2022, no período de pandemia, o presidente Bolsonaro estando à frente, ele não teve o tempo e não teve o cuidado necessário para eleger a maioria dos prefeitos e vereadores. Isso prejudicou totalmente a eleição de 2022. Por quê? Nós sabemos bem que quando você tem prefeitos, esses prefeitos, eles participam da eleição de deputado federal, de deputado estadual, de senador e de governador, né? O prefeito, ele tem uma estrutura e a máquina para ajudar um possível aliado a federal, estadual, senador e governador. Então, quando você deixa de lado uma eleição municipal, quando você deixa de ter vereadores e deixa de ter prefeitos, com certeza a sua próxima eleição, que é uma eleição que vai eleger governador, deputado federal e senador, essa eleição vai ser prejudicada. Porque o seu adversário que se preparou e organizou e teve prefeituras na mão, ele vai lançar, ele vai apoiar, ele vai destinar todo o recurso e toda a estrutura que ele tem para apoiar o seu adversário. Então, esse zelo que o Bolsonaro não teve da eleição de 2020, até por conta da pandemia, de tudo que ele estava passando, a perseguição que ele sofreu durante esse período, da mídia, do judiciário, do próprio Congresso, fez com que a eleição de 2022 nós não obtivemos a vitória graças a essa não preocupação com a eleição de vereadores e prefeitos. Isso não vai se repetir. Nós aprendemos com o erro. Esse ano é um ano importante para que daqui 2 anos nós tenhamos 2 vagas para Senado. Então imagina se a direita aqui no Mato Grosso do Sul consegue eleger uma maioria de vereadores, uma maioria de prefeitos, tirar essa hegemonia do PT e do PSDB aqui de dentro e lá na frente construir 2 senadores. Nós já temos 2 senadores que vão estar ajudando o posicionamento de direita no Senado. Então toda essa construção de 2022, 2024 vai passar a ter frutos em 2026 com uma eleição de senadores, de deputados federais e de um possível governador de direita do estado do Mato Grosso do Sul, tirando essa hegemonia do consórcio aqui do PT e do PSDB. Para finalizar, os números são os números, né? Por exemplo, assim, é nítido que para ir para o segundo turno de Campo Grande tem que ultrapassar a barreira dos 100 mil votos ou chegar muito próxima dela, né? Quem atinge isso consegue ir para o segundo turno. E a Câmara Municipal todinha, somando em votos, não chega a 100 mil, né? Então, embora às vezes tenta se fazer em ano eleitoral, geralmente quem está no poder, uma grande composição com a Câmara para conseguir essa gordura política de chegar lá aos 100 mil votos, nem sempre é possível, porque são várias correntes, o voto ali ele não é um voto claro de transferência e vários vereadores não votam, né? Nesse caso, em Campo Grande, 70% devem ficar pelo caminho, é mais ou menos uma estimativa comum que todo mundo tem falado, né? Eu chuto até, pode até ser maior. Tomara. Agora, a esquerda ela já teve o mais bem votado da história em Campo Grande para vereador, 13.010 votos. Depois teve a Rose também, foi muito bem votada, na sua época o Marquinhos Trade. A direita tem a chance de pulverizar esse recorde nesse ano, de repente até com a sua candidatura. Como que você olha essa possibilidade da tua vida de repente mudar, de sair de alguém que não tenha um mandato para alguém que entre com mandato e de repente entre com um mandato, com um nome na história, não só por conta da tua performance ou por todo o trabalho que você está desempenhando, mas por estar dentro de um movimento que simboliza um novo Brasil e que vem muito forte, talvez, com a figura do Rafael Tavares como possível nome a candidato a prefeito. Seria uma dobradinha muito forte e é nítido que ele transferiria voto para você. Danilo, eu vejo com a tranquilidade. É natural, né? É um risco necessário, né? É natural, porque aquilo que nós construímos nos últimos 6 anos vai repercutir nas urnas. Já repercutiu em 2022, vai repercutir agora em 2024. Eu acredito que o PL tem condições de fazer 7 vereadores na capital com uma majoritária sendo lançada. E ter mais bem votados, né? Para se ter o mais bem votado, é necessário que essa pessoa tenha uma construção, uma base política e tenha o compromisso de que, através dessa votação, ela consiga defender as bandeiras e os valores que carregaram a direita durante todo esse período de 6 anos à frente do movimento em direita MS, à frente Mas não acredito nisso. Eu acredito que nós teremos sim uma boa votação, nós teremos a possibilidade de fazer o mais votado, tirar essa
esse recorde do Zeca, do PT, mas eu sou muito jovem, eu tenho 28 anos, tenho um longo caminho pela frente, não tenho esse compromisso, não tenho essa intenção de ser o mais votado, eu tenho a intenção de sim de ajudar o PL a construir o maior número de candidaturas, o maior número de votos e o maior número de vereadores. Mas eu sei, mas por exemplo assim, em 2022 o Polon nunca tinha concorrido. Sim. E foi o mais bem votado dos candidatos a deputado federal. Mas o Polon tem uma construção diferente. Eu o Polon sei. Ele construiu o maior movimento organizado da direita no país, que é o ProArmas. O ProArmas é tão organizado que conseguiu eleger deputados em todo o Brasil, conseguiu uma base dentro da Câmara Federal, senadores, e teve o apoio, o aval até mesmo do presidente Bolsonaro para também fazer parte do segundo turno de governadores pois do país. Mas aí você puxa um pouquinho mais para trás, 2018, o Contar também nunca tinha concorrido e foi mais bem votado para a Assembleia, 77 mil votos. Danilo, eu recebo essa tua possibilidade. É um risco para esse ano. Eu peço a Deus somente para que ele consiga me dar um suporte necessário, espiritual, para passar por esse período eleitoral.